Estamos de volta com o Papo Franco, comigo, Sabrina Fagundes, trazendo histórias inspiradoras, debates, informações. Então fica com a gente, porque hoje tem uma história incrível de uma mulher formada há 26 anos em fisioterapia, 8 em teologia e há 4 anos e meio ela está de frente do SPA. Samária Kader, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sabrina. Obrigada por esse convite, a princípio. Que bom. Samária, vamos começar pelo início, como diz o outro. Por que um SPA? Você já tinha um sonho de ter um SPA? Porque você é fisioterapeuta. Quando você se formou, qual era a sua ideia a respeito desse segmento? Pois é. Assim, na verdade, o SPA, ele caiu no meu colo. Eu diria assim. O papo é franco, né? Isso, é muito isso franco. É muito franco. Então, na verdade, o SPA, eu percebi como um propósito de Deus sendo cumprido de uma forma integral, sabe, na minha vida. Uau! Quando você me chamou, né, para estar aqui com você, e eu tenho observado os podcasts, aliás, parabéns. Muito obrigada. Parabéns. E eu falei, nossa, o papo é franco. Eu falei, eu vou ter muita franqueza. Que ótimo! Porque eu percebi outro dia, minha mãe mostrando um vídeo, eu mas muito pequenininha. Eu devia ter uns 5 anos. E eu falo que eu sou determinada desde cedo. Já viu aquela história? O que você vai ser quando crescer? Sim. E a gente quer ser tanta coisa, né? Mas interessante que na filmagem, minha mãe falou assim, olha só o que você queria ser. E eu falava que eu queria cuidar de pessoas e queria ser professora. E é o que eu faço hoje em dia. Que bacana. Então, assim, fisioterapia, porque numa ocasião em que eu precisei, assim que eu tive a minha escolha, né, para escolher uma faculdade, por coincidência, mas não foi coincidência, né, eu tive uma lesão grave no meu joelho, precisei operar, precisei de fisioterapia e ali eu fiquei apaixonada. Como eu fui tratada, como eu fui acolhida pela fisioterapia, né? Não era simplesmente um atendimento que faz parte da clínica médica, ser aquela consulta, mas o fisioterapeuta ele está ali constantemente com o seu paciente. E ali, sendo cuidada, eu falei, poxa, gostei disso. E a recuperação foi quando eu me encantei com a fisioterapia e me formei como fisioterapeuta, né? E você trabalhou na área antes de ter o SPA? Bastante, porque até ter o SPA, eu nunca tinha exercido a função como esteticista, como massoterapeuta propriamente dito. Uau. Porque a minha especialidade era em terapia intensiva. Minha paixão, até hoje eu devo confessar aqui, diante de todos, é terapia intensiva. Que bacana. Eu trabalhei por mais de 20 anos em hospital, já servi ao Exército, no Hospital Central do Exército. Ali em Triagem, São Cristóvão? Isso. Legal. E minha paixão, né, era a fisioterapia pelo cuidado com as pessoas. Mas quando veio o SPA, eu falei, nossa, eu não entendo nada disso. Eu percebi que era uma continuidade do cuidado, só que mais de perto e agora não mais sendo prestadora de serviço, mas eu tendo o negócio nas minhas mãos e podendo fazer muito mais do que antes eu era um pouco mais limitada. No HCL eu tinha minhas limitações enquanto prestadora de serviço, quando já fui CLT, contrato, enfim, eu já fiz vários tipos, né, de trabalho como fisioterapeuta, mas sempre muito na área do hospital, mas também em clínicas, mas muito mais hospitalar. Mas como gestora, não. E aí, quando eu me vi com algo... Isso já é empreendedora, né? Empresária. Exato, né? Com cuidado em mãos, eu falei, poxa, se eu posso fazer além, por que não fazer? E aí, quando eu vi esse vídeo, eu falei, caramba, eu estou cumprindo realmente o propósito que eu sempre quis, né? Que é cuidar de vidas. Que bacana. Exato. E o SPA surgiu em que momento? Por quê? Então, na verdade, ele caiu, foi o que eu falei, no meu colo. De que forma? Na verdade, eu estava numa célula, que é um encontro nas casas da minha igreja, e o meu pai ele fazia parte dessa célula na ocasião. E ele chegou para mim, que ele é o empreendedor do SPA, ele chegou e falou assim, filha, eu queria que hoje nós orássemos para ver se eu
pego ou não uma proposta que o hotel, porque o spa ele fica dentro de um hotel, que o hotel me fez para eu cuidar de um spa. Era um spa, ele já existia, só que estava desativado, abandonado, enfim. E o hotel queria que o meu pai fizesse toda a restauração daquele local. E ele não sabia se pegava ou não pegava. Ele, poxa, vamos orar? Vamos orar. Nós oramos no final da célula. Era pro meu pai. Eu falei, aí tudo bem. Tudo certo. Tá tudo certo. E aí, beleza. Passado um tempo, ele, poxa, olha, teve resposta de oração. Eles querem realmente, enfim, em termos de negócio, foi algo interessante. Então, eu vou pegar o spa para cuidar. Eu falei, que bom, pai. Ele, mas você vai cuidar para mim. Eu, Oi? oi? Eu falei, não é um hospital? Não é uma clínica? É um spa? Até então, o que eu imaginei do spa? Um spa, conforme nós temos muitos por aí, bons spas, mas limitados, enfim. Como eu já tive uma clínica em clínica, com consultórios, com divisórias, né, com salas. Enfim, algo que fosse acessível à minha mente humana. E quando realmente foi assinatura, né? E ele falou, vamos conhecer o spa? Se tornou real? Eu já tinha assinado. Eu não tinha como voltar atrás. Eu olhei aquele lugar, eu falei, meu Deus. Agora é real. Eu falei, aqui é o spa? E eu vi aquele mundo. Eu falei, pai, mas isso não é um spa. Eu falei, isso é além de um spa. Porque, conforme você já conhece lá, né, é muito paisagismo, é um lugar grande, é um lugar diferenciado. Eu falei, mas aqui tem bangalôs. E era uma área que eu nunca tinha entrado. Primeiro, em relação à estética, o conhecimento de estética, de massoterapia, de eletroterapia. Segundo, a gestão, né? E terceiro, um mundo totalmente que eu não conhecia. Então, eu tinha 3 problemas pela frente. Mas eu tinha um Deus, né? Que, sempre, acima de tudo, eu creio que me capacitaria para essa missão. Ele, não, filha, mas a gente orou. A gente orou. A gente orou. A gente mas orou. Era para você, pai. Era pra você, não era para mim. Mas você não vai me ajudar, né? Eu falei, claro que eu vou, claro que eu vou. E assim surgiu o spa. Porque, na verdade, espero que todos deem um pulinho agora mesmo. Não, deixa a gente terminar, né, o podcast. Depois você dá um pulinho lá no Instagram, porque ninguém imagina que fica no meio da Barra da Tijuca, no coração da Barra, aquela barra movimentada, agitada, carros passando, BRTs ali na Avenida das Américas. E aí tem um espaço, um refúgio, um oásis, onde você consegue ali simplesmente se desconectar, né, da vida agitada, da correria, do estresse, para justamente você imergir ali num momento só seu, se reconectando com o corpo, alma e espírito. E nessa pegada, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sobre essa forma de ver o trabalho, né, que você implementou ali. Porque, na verdade, desse primeiro impacto, quando eu vi o spa, e para quem realmente não conhece, é interessante acompanhar esse podcast, dá uma entradinha lá no Instagram, Rio Season Spa, para vocês entenderem o que eu estou falando. Porque quando nós fomos, existia muito paisagismo, como existe hoje em dia. É lindíssimo mas o lugar. Precisava ainda assim, o próprio paisagismo de uma reconstrução. Eram 4 bangalôs e a recepção, só que não era climatizado, não tinham banheiros, existia a ideia, né? E aí foi quando eu comecei a projetar o spa muito além do que ele poderia cuidar. Porque quando eu imaginei o spa, cuidando apenas do corpo em si, eu pensava em massagem. E quando a gente pensa em massagem, a gente pensa em algo, a princípio, algo supérfluo. Se eu perguntar para o meu amigo que está ali atrás da câmera, me olhando, e dá um sorriso agora, você já fez massagem? Ele fala, massagem? Vou gastar dinheiro para massagem? Para que eu vou fazer massagem? Para que eu vou fazer massagem? Se eu perguntar para ele, você já teve alguma dor no corpo muscular? Você já foi no médico? Já foi no ortopedista? Provavelmente ele vai falar que sim, embora muito jovem. E aí eu falo, massagem, ela é saúde. Massagem, ela ativa alguns neurotransmissores, ativa hormônios nossos,
tem redução de depressão, melhora da qualidade do sono, enfim, é saúde. E como por sem ser querer te cortar, mas a gente tem, inclusive, na nossa revista Desperta Lídias, que Samária é colunista, a gente falou sobre isso na última agora, né? Exatamente. A massagem em relação à fibromialgia, inclusive. Exato, e sobre os efeitos da massagem. Exatamente. Né? E ali, quando até eu escrevi para a revista, eu coloquei a despeito da massagem, da fisioterapia, né? E a associação de uma equipe multidisciplinar. Então, isso é bacana porque vai além do que as pessoas acham. Exato. Né? Vou não gastar é dinheiro algo com supérfluo, isso. é algo que é cuidado, né? E, então, algumas pessoas que têm dores crônicas, de coluna, eu vivo travando, indo para o fisioterapeuta, vou para a musculação, me machuco. E lá nós trabalhamos com pacote de serviços, justamente pensando em saúde. E isso eu creio que se deve à minha principal função de cuidado. E a minha formação como fisioterapeuta, num olhar não de curativo, né, mas de prevenção. Bacana. Então, a princípio, então, quando surgiu, né, o spa, onde que eu encaixaria aquilo que eu determinaria como uma missão, né, como a minha visão, como os meus valores. Até porque, como gestora, eu nunca tinha pensado que eu seria gestora de algo. Para mim, conforme eu falei, eu já trabalhei de CLT, eu já tive contratação, né, um concurso do Exército, mas como gestora, não. E quando eu vi aquilo para cuidar, eu falei, caramba, como é que faz? Como que faz? E ali eu percebi que toda a bagagem, né, de estudo, porque conforme eu falei quando eu era criança, que eu queria cuidar de pessoas e ser professora, eu cheguei a ser docente, eu também dou aulas, porque eu parti para esse caminho também da docência, né? De fazer especialização, mestrado, doutorado, enfim, me engajar no estudo. Gosto muito de estudar, gosto muito de ler. Então, toda essa bagagem serviu como uma base para algo desconhecido. Já viu quando você treina a sua mente, todo o seu eu para se tornar algo que você nunca pensou. Eu falei, como eu vou ser gestora? E aí, Sabrina, interessante, né? Como Deus cuida dos mínimos detalhes. Como eu vou ser administradora da minha empresa? Porque eu sou o financeiro. A princípio, eu era o financeiro, eu era o administrativo, eu era o técnico. Eu era tudo dentro da minha empresa, sem saber de nada. Eu falei, como eu vou elaborar o meu cardápio de serviços se eu nunca fiz uma massagem? Se eu não sei qual seria o propósito da drenagem, da rádio, nunca. E aí eu falei assim, eu gosto de estudar, o que eu vou fazer? Em um mês, eu estudava todos os dias, eu chegava em casa às 6 horas, ficava de 6 às 10, online, com uma especialista, né, fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional. E eu falava, olha, eu preciso em um mês aprender tudo sobre estética, tudo sobre massagem, porque eu preciso entender. Eu não quero delegar a outra pessoa. Eu posso até ter uma gerente, mas eu preciso entender o que eu estou cuidando. E em um mês, eu tive todo aquele material ali para estar lançando mão do spa e saber o que eu queria. E conforme ela foi falando, eu falei, poxa, mas eu não quero só cuidar do corpo. Quantas mulheres, às vezes, chegam lá, mas pensam, assim, tamanho do meu braço. E fala assim, eu quero uma modeladora. Eu olho e falei, gente, ela quer modelar o quê? E, às vezes, o problema daquela mulher não é do corpo externo, ele é interno. Tem algumas que chegam lá e falam, não, porque eu estou muito gorda. E você olha, uma mulher linda. Não, porque a minha amiga fez um tratamento e eu gostaria de ficar assim, eu gostaria de fazer algo. Tanto que dentro dos nossos valores e também dentro do nosso objetivo, não está a oferecer apenas o que o cliente busca, mas o que ele precisa. Porque, às vezes, ele acha que ele precisa em relação à grama mais verde do vizinho. Do vizinho. Que é sempre amiga, né? Principalmente as mulheres. E ali numa avaliação, porque nós temos uma avaliação prévia com aquele cliente, mesmo que vá fazer apenas uma massagem, nós conseguimos descobrir qual é a carência dele. O que ele precisa, porque ele não é só o corpo. Ele é alma e espírito.
Então, precisa dessa visão, né? Cuidado integrativo, que é o nosso lema. Isso, porque você vê, eu achei interessante quando você fala, ele chega querendo algo e nem sempre é o que ele precisa. Exato. Quer dizer, às vezes a pessoa ela não tem nem noção real do que realmente ela precisa, né? E esse olhar criterioso, podemos dizer assim, faz com que vocês acabem mostrando para a pessoa, para o cliente, colocando luz sobre algo que às vezes nem ela mesma consegue enxergar. Exato. Então, isso seriam os diferenciais do spa? Sim, eu acredito que esse cuidado, ele é importantíssimo. Até porque, por exemplo, e é um diferencial, porque hoje em dia, se uma cliente chega lá, como já aconteceu, eu vou pegar um exemplo aqui, de uma cliente que chegou, ela queria fazer um tratamento com o Híbridos, que é um aparelho que nós temos, que trata ao mesmo tempo maravilhoso. Celulite, gordura localizada e flacidez. Todos os nossos fantasmas. Só que aquela mulher, por exemplo, na avaliação, ela tinha algumas coisas que contraindicavam aquele tratamento. Ela não ia ter uma resposta eficaz e o ideal seria um outro tratamento. Só que o outro tratamento que nós faríamos com ela ia ser, sei lá, X. E aquilo que ela gostaria de fazer, que era o Híbridos, iria me render muito mais. Eu falei para ela, expliquei, olha, realmente isso aqui é bom, mas por causa disso, para não expor a cliente, disso, a senhora não pode. O ideal é nós caminharmos por aqui. Nós também trabalhamos com psicólogos, fui falando sobre a psicologia com ela, e nós temos psicólogos lá também que trabalham conosco. E a senhora tem algumas dores, também temos fisioterapia, mas esse tratamento, no momento, não é ideal para a senhora. Mas é por causa de quanto que custa esse e quanto custa esse. Eu acho até que ela acreditou que eu estaria vendendo mais caro. Quando ela até observou os valores, ela falou assim, mas você está me pedindo, vou supor aqui, tá? Agora, eu vou deixar de pagar, então eu não faço esse aqui de 5 mil, por exemplo, você quer que eu faça esse de 1.500? Eu falei, agora é o que a senhora precisa, é o que vai dar certo, a senhora vai ficar satisfeita, a gente vai caminhar até que a gente consiga fazer esse. Mas agora, a princípio, a senhora não... Poxa, muito obrigada pela sua sinceridade, né? Então, o legal, Samari, agora você está falando e eu vou pensando, né? O nosso projeto, né, o Lídias, que você faz parte da revista como colunista, ele tem justamente essa visão do empreendedorismo do reino. Né? Então, o princípio que você tem para a sua vida, onde você lida com a sua família, com seus amigos, você traz esse princípio cristão do reino, da cultura do reino, para dentro do seu negócio. E isso é sensacional porque é o que a gente sempre fala. Não dá para você ter Cristo nessas determinadas áreas aqui, mas no meu negócio eu vou gerenciar do meu jeito, né? No meu negócio eu vou dar esse jeitinho aqui, porque você vê, sejamos sinceros, no mundo atual, nos tempos modernos, quantas pessoas deixariam de ganhar os 5 mil para ganhar 1.500? Não. Então tem que ser mais do que sobre dinheiro, né? Mais do que sobre o X no final do mês. Então, isso é bacana e que fique de exemplo para mim, para você que está aí nos assistindo, principalmente as empreendedoras cristãs, que a gente tanto fala, né? As lídias da nossa geração, o quanto é importante a gente não abrir mão dos princípios do reino. Sim. Porque você poderia ter enganado aquela senhora. E é verdade, né? Que deve nortear. Né, exatamente. Eu já subi algumas vezes no púlpito, por exemplo, para pregar, mas o que eu tenho, sinceramente, como lema na minha vida é que o meu púlpito é a minha empresa. Né? Muito bacana. É o nosso ID, o ID de Cristo. É o ID, porque se eu for luz na luz, é uma coisa, mas eu preciso ser luz na escuridão, luz para onde é necessário. E se eu não refletir realmente, né? O caráter de Cristo, o que Cristo faria no lugar? Bacana. Será que Cristo venderia aquele pacote, né? Que não daria certo para aquela mulher? Claro que não. E dali, assim, isso também é empreendedorismo, né? Você agir com a verdade. Claro, e aí é que a gente trabalha justamente... Por quê? Porque através disso você consegue mostrar o caráter de Cristo para aquela mulher, para todas as outras, enfim. Sim. Situações que você passar. E esses dias, você falou agora, eu lembrei, esses dias eu vi uma postagem que falava, não tenha medo de ser luz na escuridão. Porque
é na escuridão que precisa-se de luz. Não é no lugar iluminado. Então, muitas das vezes, o cristão ele tem esse medo. Né? Quando a gente fala, não, porque eu tenho que ser luz na escuridão, luz nas trevas. Aí a pessoa fica, não, mas como assim? Não, mas é isso. Você só acende uma vela, uma lanterna, a lanterna do celular, quando no lugar que você está, não tem luz. Exato. Então, É necessário, né? Aonde é necessário. Então, nós precisamos ir levar a palavra, mostrar Cristo nas nossas atitudes, no nosso comportamento, no lugar onde as pessoas não entendem isso, não enxergam isso, não veem dessa forma. Exato. Sensacional. E dentro desses diferenciais que você também perguntou, sim, estão os nossos valores. Né? Dentre alguns que existem, são 8 ao total, um dos primeiros é o abraçar com mãos terapêuticas. Olha, que bonitinho. Eu acho ele bonito, acho ele profundo. E isso verdade. que eu passo para as minhas profissionais, né? Para a minha equipe. Que o cliente ele realmente precisa se sentir abraçado. Algumas vezes, talvez, possa não se sentir um ou outro, nós somos perfeitos, nós somos seres humanos, né? Então, claro. A partir daí, às vezes, uma pode não estar bem e tal. E aí é quando entra um outro valor, que é melhor serem 2 ou mais do que você estar sozinho. Isso que aí também é um princípio bíblico. Eu reconheço isso, reconheço. É um princípio bíblico e totalmente voltado para a minha equipe. Né? Quer sejam 2 ou mais em relação à equipe, de estarem se ajudando, em relação ao cliente. E um outro que é amar, cuidar e continuar amando. Porque, às vezes, no cuidado ali, o cliente muitas vezes pode estar insatisfeito, pode não ter o reconhecimento, mas você deve precisar continuar amando. Né? Que é um dos maiores princípios, né? Eu creio, assim, cristãos. Com certeza. E dentro também ainda do diferencial, só para terminar. Não, fica à vontade. O papo é franco, é para falar com franqueza. Eu sempre vi, assim, no spa, algo sobre esse cuidado integrativo de corpo, alma e espírito, a questão da integração entre as pessoas. Então, eu priorizo muito o atendimento de casais, de grupos de amigos. Olha que bacana. Não pelo quantitativo, mas pelo diferencial. Lá nós temos além dos bangalôs de atendimento, nós temos um deck no fundo do spa, com muito paisagismo também, com um bangalô central, onde tem uma cozinha gourmet, em que nós oferecemos os serviços e esse espaço para que as pessoas possam confraternizar depois. Por exemplo, um aniversário. Eu quero fazer um aniversário diferenciado. Então, ao invés de ir para uma churrascaria, algo assim, nós vendemos o serviço. Olha, você pode fazer, alguns grupos de amigos tiveram lá um day spa pequeno, que é o chamado Corcovado, faz de 1h30 o day spa. E depois nós podemos oferecer o almoço, temos parceria com o restaurante Dom Rio, lá do hotel. E logo depois eu falei assim, vocês fazem a sua confraternização nesse espaço. E aí o cliente sempre me pergunta, mas você aluga esse espaço? Sim, eu alugo esse espaço. E aí, cada faixa de horário, nós temos um valor. E aí vem a cereja do bolo, Sabrina. Porque, assim como eu achei com veracidade aqui, se eu quero oferecer uma confraternização para o meu cliente, eu também tenho que ter um diferencial. Se ele não faz um serviço, ele quer apenas alugar o espaço, ele pode alugar. Mas se eu quero promover a comunhão, a confraternização, o estar juntos, e isso depois da pandemia, então, ficou muito evidente, a vontade das pessoas estarem juntas, né? Eu preciso fazer diferente. E é aí que vem a cereja do bolo. Quando eu viro para o meu cliente, por exemplo, e isso é um diferencial, e falo assim, olha, e a sua confraternização, o espaço é por minha conta. A pessoa fala, como assim? Não entendi. Por que não entendeu? Porque como é que você vai ganhar uma coisa de graça? Mas não é de graça. É algo que eu quero oferecer, que o spa tem para oferecer, que é a cereja do bolo, essa questão da comunhão, de ter o diferencial, de você, depois de ser atendido, de passar pela massagem relaxante, liberar todos aqueles hormônios, se é seu aniversário, por que não comemorar ali? E aí, para mostrar para o meu cliente a minha verdade, olha, eu não quero vender, eu quero proporcionar o melhor para você, isso daqui é concedido por mim. E aí ele faz o seu serviço, faz todo, enfim, quer seja massagem, quer seja o day spa,
com aquele grupo de pessoas, nós podemos, Sabrina, lá ter um grupo de 12, de 8, de 32, já tivemos grupo de 36 mulheres. E elas intercalavam entre si, faziam uma dinâmica no deck, enquanto estavam outras sendo atendidas. E aquele momento ali era um diferencial, porque quando você vai a um spa, convencionalmente, você vai, faz uma massagem, ainda que você vá com suas amigas. Você sai dali para um restaurante, você sai dali para um outro local. Ali não, é um local intimista, onde com aquele paisagismo, que é uma criação, né, de Deus. Com certeza, é lindíssimo. E isso a gente integra muito com o nosso espaço. Para mim é um presente ainda que Deus nos deu. E faz todo... Nos detalhes, né? Nos detalhes, e faz todo o diferencial. Você tem ali um espaço em que você realmente vai ter o cuidado integrativo. Você vai estar cuidando da sua saúde, do seu corpo físico, na massagem, das suas emoções, da alma, né? Porque você está ali com um grupo de pessoas, é seu aniversário, é seu baile de debutantes, ou até uma festa de empresas, que nós também fazemos trabalho corporativo. E ainda, você no final, você tem aquele bem-estar. Eu acho legal, porque aí a gente já parte para aquela parte da... A gente parte para a parte, é ótimo, né? Uhum. Mas a gente já foca nessa questão do empreendedorismo, né? Do atendimento ao cliente, que hoje em dia realmente temos muita coisa para recalcular a rota. É impressionante como você entra, às vezes, numa loja, você sai e você sequer recebe um boa tarde. Verdade. Impressionante como você vai até a pessoa, né, que teoricamente trabalha naquele local, está ali para te dar informações. Você chega, às vezes, até sorrindo, né? Olá, boa tarde, você poderia me ajudar com isso aqui? Ah, só um minuto. O tom já te corta de um jeito que você fica meio assim, caramba... Acho que não está no bom dia. Aí você, né, tenta uma nova investida. E a pessoa está sempre te martelando. Então, assim, isso é muito bacana de você citar, principalmente para as empreendedoras que estão começando a sua jornada no empreendedorismo. A gente sabe que não é fácil. Você vê, você precisou em um mês estudar tudo o que você precisava para que você pudesse realmente falar assim, não, agora eu tenho domínio disso aqui, entendeu? Eu posso ter pessoas para colaborar comigo, mas eu entendo o que eu estou fazendo. Então, às vezes, a pessoa, quando está no início, é tanta coisa, né? É o eu presa que as pessoas falam, né? Então, é ela para tudo, que ela se sobrecarrega e acha que o atendimento... na verdade, o atendimento fica por último. Né? A preocupação, o cuidado. E não deve ser. Não pode. Porque, senão, como é que o cliente volta? Parece aquela história do óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. E precisa ser dito mesmo. Verdade. Porque a gente acaba esquecendo que aquele cliente, ele vai voltar, ele vai falar para outras pessoas, né? Olha, eu fui no spa, é maravilhoso, o atendimento é incrível. E você acredita que, no final, ela ainda me ofereceu o espaço para eu confraternizar? Quer dizer, nossa, onde fica? Me passa o Instagram, que hoje em dia é assim, né? Me passa o Instagram, me passa o site para eu olhar também. Então, precisamos ter esse olhar atento aos nossos clientes, para que eles possam voltar, para que a roda possa girar. E como é gratificante, né? Vir através de uma indicação. Poxa, eu ouvi falar... Inclusive, lá nós temos os pequenos detalhes. Quando você entra no spa... E você já foi no spa? Eu ia falar isso agora. Eu vou dar o meu relato aqui, tá? Relato. Nós também trabalhamos, por exemplo, desde do aroma. E nós temos... A gente preenche uma fichinha. Então, assim, nós trabalhamos tanto com a parte olfativa, né? Então, temos uma essência no spa também, que fica no ambiente quando o cliente é atendido. E nós desenvolvemos essa essência lá no Sul, numa empresa, em que eu falava assim, olha, nós temos algumas essências. Então, eu falei, não, eu queria algo que vocês desenvolvessem que fizesse a menção de relaxamento. Aqui nós temos madeira, de amadeirado, de paisagismo. Ao mesmo tempo, estou perto da praia. E aí, o cliente, quando chega ali e ele já sente aquele aroma, ele fala, ele já começa a relaxar.
né? Verdade. Logo após, você sabe, nós trabalhamos com óleo essencial também. Aquele óleo essencial não é só a questão olfativa, é da sua necessidade. Tanto que um terapeuta ou a recepcionista te apresenta uma carta de alguns sintomas, sinais, na verdade, que você possa estar apresentando. Dor de cabeça, inchaço, insônia, agitação. E ali, para cada tipo de necessidade sua, nós associamos um óleo essencial. Isso. Ah, mas e como é que fica isso no custo? Porque, inclusive, a gente também faz a venda desses produtos. Ah, mas aí é esse preço? Não, esse preço aqui nós temos a venda, mas isso aqui nós damos para você. Então, o cliente vê que nós realmente investimos na qualidade. Então, é nos mínimos detalhes, né? É no chinelinho, nos amenities, que hoje nós já temos na nossa marca. Nós temos também, dentro do Day Spa, a degustação. Isso que eu ia falar. Que é uma Fomos delícia, né? lá, no meu aniversário, eu conversando com Samária e tal, eu falei, cara, Samária, acho que eu vou fazer diferente esse ano, né? Em dezembro do ano passado, eu completei 40 anos, eu falei, quero fazer uma coisa diferente. Eu nunca tinha passado um dia, né, num spa, nunca tinha tido um day spa. E aí mãe, né, pensa sempre que, mas eu vou aproveitar tudo isso sozinha. Aí conversei com ela, não, você pode vir com o seu esposo e com a sua filha. Alice, até então, com 2 anos e 11 meses. Chegamos lá, passamos por todo esse processo, né, de ser recebido, o ambiente já com aquele aroma gostoso e tal, tudo pronto, até que chegam os docinhos, como ela falou. Mamãe, docinhos! E pronto. Tinha marshmallow, chocolate, frutas, que a Alice gosta muito de frutas também. E ela se acabou. E foi um momento, assim, muito legal, porque a hidromassagem virou piscina, né? Ela ficou, mamãe, piscininha. E eu tava lá, passando pela massagem, né, com a profissional, e o meu esposo curtindo lá, brincando com ela. E olha, Sabrina, quando você foi, ela pediu, né? Agora, confessa, você queria, por exemplo, um spa para você, não foi? Foi. Ela queria um spa para ela. Então, eu poderia ter parado por ali. Já seria ótimo. Seria. Né? Daria um precinho diferenciado, já estaria bom. Mas o que a gente quis fazer? Seguir a nossa visão. Qual é a nossa visão? Qual é o nosso objetivo? É ser um centro de referência, né, em serviço personalizado de atenção. Ser um centro de referência de SPA. 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 Serviço personalizado de atenção. Nossa, arrasou. Arrasou. Então, essa é a nossa missão. Esse é o nosso objetivo. E aí, quando você me apresentou que você queria um spa, eu podia parar por ali. Você estaria bem. Ah, mas aí seu aniversário, seu esposo vai estar com você. Não, mas aí ele fica com a minha filha não sei aonde. Mas pode ficar com a filha não sei aonde. Mas foi quando nós fomos dando a ideia, né? Olha, mas seu esposo pode vir enquanto você está na massagem. Mas ela tem 2 anos. Opa, bota a banheira pouca, depois você entra, enche mais a banheira. Isso mesmo. Então, a gente vai adaptando. Teve todo o cuidado. Exatamente. Muito né? bacana. Com cada vida, né? Com cada vivência, com cada necessidade, com cada carinho. E eu acho, assim, super indico, tá, gente? Você passar um dia lá. E se você tiver uma filha, inclusive, um pouco maiorzinha, né, que também já aproveite, até a questão da massagem. Nossa, eu acho que é a melhor forma da gente passar o nosso aniversário investindo na gente, né, num momento nosso que, às vezes, no decorrer do ano todo, você não tem um tempo, assim, 100%, o que não deveria. É verdade. Deveríamos colocar, nem que fosse na agenda, como compromisso mesmo, prioridade, ter um tempo para nós. Principalmente mulheres, multifacetas, 1000 coisas para fazer, precisamos de um tempo, porque o corpo acaba exigindo isso da gente. Né? É quando surgem as dores, quando surge o mal-estar, a irritabilidade, quer dizer, você já está num nível de estresse tão grande que você fala, caramba, preciso parar. Mas então, antes disso acontecer, procure aí, espaços como o Spa da Samária para você poder estar... Rio Season. Season, falei certo agora, que de vez em quando eu falo a pronúncia errada. Vamos aqui para o nosso roteiro, estamos caminhando, vamos para os desafios que você enfrentou ao administrar. Né, o spa, como que você superou, alguma coisa que realmente te marcou, além do início, que você já deixou claro aqui, tenho que aprender tudo em 1 mês. Mas passando, né, desse primeiro momento, nesse tempo aí que você está de frente da gestão,
Alguma coisa que realmente te marcou, que você superou, possa compartilhar, né, com a gente. Então, qual é a grande questão? O momento já foi impactante. Foi. Certo? E o início que nós estamos falando, o SPA, ele inaugurou, e aí você vai entender o que eu estou falando, em final de agosto, 28 de agosto de 2019. Véspera de pandemia. Ou seja, aquilo já era um desafio para mim. Uau! Então, nós inauguramos o SPA. Feliz, contente, uhul! Final de 2019, uhul! E aí veio janeiro de 2020, fevereiro de 2020, algumas coisas no ar estavam acontecendo. Em março, Parou tudo. Menos de 6 meses de casa. Para tudo. Como assim? Um investimento enorme, né? O empreendedor, conforme eu falei, foi meu pai. Sim. E quem gerencia tudo sou eu. E sem saber. Qual o curso de gestão você fez? De administração, finanças. E aí foi quando eu falei para você que eu entendo o cuidado de Deus nos detalhes. Só uma pincelada. A parte administrativa. Quando você fala até que você aprendeu a fazer gestão, você até entende um pouco, mas como aprender cálculo, Excel, planilha, se você não dá para você dominar isso da noite para o dia. Com certeza não. E dentro dessa minha trajetória que eu coloquei para você de docência, você vê algo que remeto novamente à minha infância, porque Deus é um Deus de detalhes que cuida da gente desde o ventre da nossa mãe. É verdade. E quando eu escolhi cuidar de pessoas e ser professora, eu sabia, né, o que Deus estava preparando para mim. Eu não era normal, não. Ainda não sou, mas eu era pior. Eu era pior quando eu era menor. Sabe por quê? Sabe qual era a minha diversão nas férias? O que eu amava fazer? Saía a lista de material, estou falando 7, 8 anos de idade, 9. E eu amava, falava com a minha mãe, mãe, vamos comprar um livro de matemática. Qual era o meu hobby? Estudar o livro inteiro de matemática nas minhas férias. Não é normal mesmo, não. Não é. Caí quando eu estava amamentando, eu não sei qual é. Aí, hoje em dia eu entendo, porque isso foi me treinando. Deus já tinha me moldado assim, vai ter um desafio lá na frente, que de alguma forma a mente dela vai ser trabalhada, vai ser treinada, porque o nosso Deus, ele é expert em neurociências, né? Então, eu já vou trabalhar a mente dela, porque ela vai precisar de alguma forma, né, estar com isso alinhado. E depois, quando eu vinha me formar, eu também, durante o mestrado, doutorado, tinha apenas uma pessoa que fazia estatística dos trabalhos científicos lá onde eu fazia parte do laboratório. E sempre demorando muito para entregar os trabalhos. E eu falava, poxa, não entregou? Olha, sou eu para tudo. Eu falei, faz o seguinte. Eu falei, me ensina. E era um amigo meu. Ele, poxa, mas você é loira. Eu falei, olha! Sabrina, eu aprendi a fazer bioestatística ali, do lado do meu amigo, na planilha. Por quê? Porque Deus já estava me treinando. Então, hoje em dia, quando eu falo para você, o desafio foi imenso. Passar pela pandemia já foi um desafio para 101% das pessoas, empreendedores principalmente, né? Com certeza. Muito grande. Para mim, então, para qualquer um que tinha acabado de começar, quando eu comecei a entender a planilha que eu mesma projetei para o meu SPA, custo, quanto era, se estava bem adaptado os valores, veio a pandemia. E como fazer com massagem que é toque, aonde a gente não podia tocar? Não tinha como, né? Então, sem dúvida, eu sei que a pandemia já passou, já tem alguns anos, mas ela marcou e muito, né, o SPA, porque nós estávamos não estávamos na crista da onda, a onda não tinha nem se formado, a gente estava subindo, mas os gastos já tinham acontecido, o empreendimento, quando, de repente, a onda quebra, né, sem se formar. E aí foi um grande desafio, e debaixo de muita oração, e eu agradeço muito a Deus, assim, pelas direções que Ele foi dando, e também pelo meu pai ter mantido. Meu pai sempre acreditou muito na minha palavra, né? Que legal. Nós pensamos diferente em muitas coisas. Ele é descendente de árabe, imagina? Então, dinheiro com ele é complicado. É coisa seríssima. Mas é um homem, assim, de coração também, né, que concede.
E quando eu falava, não, pai, eu acredito. E ele olhava, acredita, acredito. Então, a minha palavra valia ali para o meu pai, né? A gente vai sair dessa quando retornar. Então, esse foi um grande desafio. Principalmente abrir as portas em que época? Quando falavam que clínicas de estética não poderiam abrir as portas. E aí eu olhei também, soube ter um discernimento seguinte, não, aqui não é uma clínica de estética, aqui é um spa que eu ofereço fisioterapia, eu ofereço saúde. Após 3 meses de pandemia, clínicas de fisioterapia já poderiam ser abertas, consultórios. Eu falei, vou abrir um spa. Quando todos os spas estavam fechados, o meu estava aberto. Diante de fiscalização, passamos. Por quê? Porque ali, diante do meu alvará, era um lugar que tratava como saúde. E saúde era permitido ser aberto. Então, assim, foi um desafio, tremendo, né? exato, né? Mas que na hora certa, no momento certo... Tudo se encaixou. Exato, e foi acontecendo. Mas foi, sem dúvida, um grande desafio, né? Passar por toda essa avalanche. Mas também, quando voltou da pandemia, essa ideia do spa, de estar junto, das pessoas terem tempo para si, de cuidar de si, também ficou muito evidente. Então, todos os nossos valores, nossos princípios, eles foram muito ressaltados. De forma tal que o nosso crescimento ele se deu muito rápido, após também o retorno da pandemia. Coisa linda da gente ouvir. E aí, sobre histórias, alguma que você possa compartilhar com a gente, assim, que foi tocante, marcante, de uma cliente, um cliente seu? É melhor não citar nomes, né? Para ninguém ficar chateado. Olha, eu vou ser sincera. Você me perguntando, eu vejo algumas lágrimas aqui nos olhos já de alguns clientes quando a gente oferece o bolinho, né, na hora do aniversário. Enfim, algumas coisas, alguns mimos. Que surpreendem os nossos clientes, de verdade. Mas um fato que aconteceu, que marcou muito, e isso tem a ver um pouco com sustentabilidade social, eu diria assim. Legal. Por quê? Porque o spa, ele tem um empreendimento alto. O nosso ticket, é barato? Não, ele tem o seu valor, até pelo empreendimento que existe. É um empreendimento grande, mas não se assustem. Por quê? Por quê? Na época ainda da pandemia, tá? Estavam muito fechados. Uma cliente que é de uma força da Marinha, é uma enfermeira, ela foi fazer um spa com a filha. Fez o spa com a filha e tal. E no final eu colhi um depoimento dela. Oh. E aí ela gostou muito e tal. E ela falou assim, poxa, só que nessa época de pandemia, como eu gostaria de dar de presente para minha equipe, que tem sofrido muito os hospitais, né? Ainda mais agora que se aproxima o dia do enfermeiro. Como eu gostaria de presentear a minha equipe. E ela começou a chorar. Poxa, eu tive a oportunidade de fazer, mas elas não têm condições de fazer. Mas como eu gostaria de dar esse presente para elas e tal. E aquilo me marcou muito. Eu falei, poxa, ela não pode dar. Eu falei, mas eu posso. E aí, o que eu fiz? Loucamente. Eu fiz e depois eu comuniquei ao empreendedor, meu pai. Eu lancei um presente para o Dia dos Enfermeiros. Falei sobre esse depoimento que me tocou e eu faço jus àquilo que são nossos valores, de abraçar com mãos terapêuticas. E eu dei um presente para todo enfermeiro que nos procurasse durante uma semana, que antecedesse o dia do enfermeiro e faltavam 2 semanas, que nós daríamos uma massagem. Na época o nome era Expressa, hoje nós damos o nome de massagem focal. Aquelas que muitas vezes a gente vê em shopping, que fica assim, numa cadeira, só que lá, essa massagem, nós levamos para dentro do bangalô. Mesmo que sejam 20 minutos, não somente nas costas, hoje a gente chama de massagem focal, por quê? Às vezes o seu ponto de maior tensão, embora a maioria seja nas costas, pode ser nas pernas, pode ser no braço, pode ser nos pés, enfim. Damos o nome de massagem focal. São 20 minutos numa área de maior tensão sua. Até então, nós tínhamos nas costas. Mas nós levamos o cliente para dentro do bangalô, porque existe ali, justamente, toda a parte do aroma, da música que toca, do ambiente, da madeira. É tudo de vidro, então, da sensação, né, de liberdade que dá. Nós demos de presente para todo enfermeiro que nos procurasse. Alguns falavam, não, mas eu preciso
pagar alguma coisa, fazer um... Não, você precisa vir e falar que você é enfermeiro. Eu quero te dar de presente por esse momento que vocês têm passado. Vocês estão cuidando de tantas pessoas, a gente quer dar um momento para você, né? E foi surpreendente. Nós gravamos o depoimento dessas mulheres. Imagino A maioria que foi sensacional. Nossa, e uma me marcou muito. Ela tá de vestido amarelo no nosso vídeo de depoimento. Eu vou passar para você depois. Uma enfermeira que no olhinho dela você vê que ela falta palavras, né? Então, assim, elas falando, olha, eu nunca teria a oportunidade de estar num lugar como esse, mas foi dado de presente, né? Então... Que para nós cristãs, você semeou na vida dessas pessoas, né? Sem dúvida. Então, E assim, foi um presente, né? Ver aqueles rostinhos, né? Aquela satisfação. faz parte da cultura. Como foi bom. Então, isso marcou muito, assim, a satisfação dessas pessoas, né? Que Parabéns pela atitude, né? Foi bem bacana mesmo. Poxa, eu podia ser enfermeira nessa hora, hein? Pois é, amiga, mas tem um dia aí da jornalista, né? Vai que Deus toca no coração. Vamos orar sobre isso, Samária, para terminar, mas não menos importante, como você vê o futuro da indústria de spas e quais as tendências que você acredita que ganharão destaque daqui para frente? Então, eu vou falar algo assim... Eu percebo, por exemplo, existem alguns outros spas que eu também admiro. Eu gosto de algumas marcas, mas a gente observou, por exemplo, que essa pegada de mãe com filha, de amigos, de confraternização, de alguma forma, tem um spa, por exemplo, que eu gosto muito, que ele está nos observando. Porque eu observo em algumas postagens deles que eles têm usado essa palavra de cuidado. Olha, aqui nós temos... Eles não têm um espaço para fazer confraternização, mas eles falam, olha, tragam um grupo de amigos, façam cada um. Não é como o nosso, mas... Vocês acabam virando referência já. Referência, isso é bom. Claro. Outro dia alguém falou, olha, estão copiando. Eu falei, gente, eu falei, que bom, porque eu admiro esse spa. É um bom spa, tem um nome já, inclusive, no mercado. Legal. Eu falei, poxa, realmente ele tem mudado, a gente observa, né, alguns likes, então tem mudado. Que bom. E eu estou citando isso porque você perguntou sobre a tendência. Isso. Eu creio e eu espero que eu venha influenciar, sim, de forma positiva. Não preciso ser única, até porque eu não vou cuidar de todo mundo. Com certeza. Né? Não tem problema. Mas de verem realmente que os spas, quando eles têm nas mãos isso, do cuidado, de juntar a comunhão. Eu falo confraternização, mas a minha vontade é falar comunhão. Então fale comunhão. Comunhão. É comunhão. Né? Como é importante? Porque não adianta nada você fazer um spa, você tem dinheiro, você faz seu day spa, você fica 7 horas lá sozinho, você pode fazer isso, aliás, você deve até ter um tempo para si, mas e se você puder compartilhar com alguém? E se depois disso você puder sentar à mesa, porque a mesa é o lugar de comunhão, né? Com e certeza. lá no deck tem a mesa e você comer, de preferência pizza, adoro pizza. Estou com fome. Enfim, comer, né? Desfrutar ali de um momento com alguém. Por isso que no nosso Day Spa, nós temos a degustação. É impressionante, a pessoa vai para lá para fazer massagem, mas quando ela olha a banheira que a gente oferece o fondue de chocolate com uma bebida com frutas, ela adora aquilo. Ela podia estar no restaurante, mas ela está ali por quê? Porque ela está relaxada, ela está com alguém que ali está sem celular, está dando atenção. Isso tudo se completa, com certeza. É um complemento. Eu tiro por mim, né? Pela experiência que eu tive com o Ricardo, meu esposo, e a Alice, nossa filha. Não foi 100% como eu queria, né? Porque a Alice teve uma hora que começou mamãe. Já sei que esse ano eu vou sozinha. Mas foi uma experiência muito legal. Temos fotos, temos vídeos. Marcou. Entendeu? Porque quando passa, no outro dia, eu postei o nosso vídeo do evento que fizemos em parceria com o Rio Season, que foi o Natal com The Chosen. E aí eu postei o vídeo. Quando ela viu o vídeo, ela lembrou. Ela falou assim, piscina, mamãe. E olha como é importante legal. Essa questão de marcar, né? E quando nós realmente... Para empresas também, nós temos divulgado muito pacote para empresas. E algumas empresas têm gostado, porque quando uma empresa dá, por exemplo, uma escola, um presente para um professor, uma academia... Enfim, uma corretora de seguros, corretora de carros, o que quer que seja, qualquer empresa. Pensa numa empresa.
ela tem funcionários e às vezes ela te dá um presente no dia do seu aniversário. Costuma ser ou um objeto ou às vezes almoçar, pode ser num restaurante. É sempre, desculpa, mas a mesma coisa. E nós estamos entrando nas empresas falando, olha, não dê um objeto, algo que ele vai olhar e falar, de onde veio isso mesmo? Quando que eu ganhei? Dê um momento especial. Algo que a pessoa fique marcada. Memória. E a memória, ela nunca vai se esquecer daquilo. Memórias. Né? Construir memórias. E aí a pessoa fica até preocupada. Não, mas qual o valor? Não tem problema é o valor? Não tem problema. Não tem problema, Não tem problema. A gente tem uma diversidade. Nosso ticket vai de X a muito X, ok. Onde você pode chegar? Aqui a gente vai dar a melhor experiência para você. Então, isso é muito legal. E as pessoas se preocupam muito com essa questão de valores, né? Quando, na verdade, valores que eu digo o ticket. Uhum. Quando, na verdade, é o valor no sentido de entrega. Por quê? Outro dia mesmo eu passei por isso. Você sabe que a gente faz eventos. E agora a gente está numa pegada que, inclusive, em breve faremos um evento novamente no Rio Season. Samária abriu as portas para nós. E... a moça que foi a nossa, a gente está chamando de facilitadora, né? A moça que foi a nossa facilitadora num evento recente, quando ela viu que não tinha dado um número expressivo de inscrições, ela ficou meio assim. E aí eu falei para ela, não. Podem ter 100, 1000, 10 ou só eu e você. Eu vou entregar a palestra, o que Deus colocou no meu coração, a direção que Ele me deu, da mesma forma. Porque não é sobre mim, não é sobre a Sabrina, a palestrante. É sobre quem está ouvindo. E pode ser uma pessoa, 2, 10, 1000, um salão lotado, não importa. É a mesma coisa. Não importa se a pessoa vai pegar um pacote de 5x ou se ela vai pegar o pacote de 1,5x. Vocês vão entregar o que vocês têm de melhor. Melhor da qualidade. Da qualidade, para que a pessoa saia e, que a gente acabou de falar, conta para as amigas, espalha para todo mundo, volte, né? Porque eu acho que não tem nada mais... Eu, pelo menos, passo por isso. Quando eu vejo uma pessoa indo em todos os meus eventos, eu falo, cara, eu estou no caminho certo. Obrigada, Jesus. Porque se ela volta, é porque ela escutou algo que fez sentido. Sem dúvida. É real para ela. Não foi só mais uma palestra, mais um evento de network. Teve conteúdo, teve força, né? Tocou. É o momento que ela está vivendo com o que eu falei. Como diz o outro, deu match. Né? Então, a mesma coisa, eu vejo você falando, explicando sobre todos os movimentos do SPA e de como você faz a gestão, é justamente sobre isso. É sobre você dar o seu melhor, independente, entendeu? Se é uma empresa, é uma pessoa só, é um casal, um grupo de amigas. Então, assim, parabéns, porque, como eu falei, eu fui, né? Já voltou, já voltei, voltei, vai já vou voltar. voltar, entendeu? Eu tô ali, não desgrudei mais, porque, assim, é maravilhoso. E você não precisa ir para muito longe, você não precisa ir para outro estado. Você consegue tudo isso ali na Barra da Tijuca. Parece absurdo, mas não é. Pertinho, né? Quando as pessoas entram, as pessoas até falam assim, nossa, parece que a gente está em outro lugar. Não, se né? eu conhecesse antes, eu falei pro Ricardo, porque a gente casou num salão que ele tem uma pegada de sítio, ele é rústico. E eu falei para ele, se eu tivesse conhecido Samária na época que a gente casou... Casaria não. Poxa vida, já chegaria cedo, já para uma massagem, entendeu? No estresse. E ainda casaria lá, porque realmente é um lugar acolhedor, é lindo, né? Essa questão do paisagismo que você citou, realmente tem toda uma força, e tem todo um espaço. A equipe é maravilhosa que recebeu a gente também. Então, assim... porque o importante é isso também, né? Eu passar aquilo que está comigo para elas. E Sim. se for verdade em mim, elas abraçam, elas acolhem. Né? Depois você vê até um vídeo que eu enviei para você também sobre... Você vai ver como nós lidamos como família. Legal. Né? Uma ajudando a outra porque precisa. A equipe que você diz. A Vocês equipe, se tratam como família. Somos perfeitos? Não, longe. Mas família nenhuma é. Longe. Por isso que é família, né? Por isso que é família, exatamente. Sempre tem. Né? Mas tá ali junto, né? Faz parte do mesmo corpo. E cada uma lidando com as suas diferenças e se ajudando, enfim. Ótimo. Queria te agradecer por você ter aceito vir aqui contar um pouco da história.
né? Você como empreendedora, como mulher de Deus, como gestora. Enfim, aí eu acho que se a gente ficar aqui, porque a Samara gosta de conversar que nem eu, a gente bastante. vai embora. A gente vai desligar e vai continuar. Mas eu queria que você olhasse ali para a câmera, deixasse Instagram, todas as redes sociais, o endereço. Convide aí as pessoas que estão nos assistindo, os nossos espectadores. Com certeza. Bem, eu também queria agradecer a você por esse convite. Obrigada por abrir as portas. Também para estar passando aqui esse pedacinho do céu, que é o spa. E eu creio, na sua verdade, que você também gostou muito de lá. Gostaria de agradecer também, estamos falando do spa, ao meu pai, que acreditou que na época da pandemia ele suportou financeiramente. Não foi fácil, mas ele acreditou. E algumas vezes que ele falava, não vai dar, e ele olhava para o meu rostinho, ele, não, vamos lá, filha. Então, agradecer muito ao meu pai, à minha mãe, né, por terem sustentado esse momento difícil. A Deus, acima de todas as coisas. Ao meu esposo, que está ali do outro lado da câmera. Né, nos bastidores. Nos bastidores, que é meu parceirão. Recentemente, até a demanda, graças a Deus, está aumentando muito no spa. E ele me vê chegando em casa e ele é fera. Meu esposo, ele é fera. E principalmente nesse ramo comercial, e ele tem me ajudado muito. Então, também gostaria de agradecer o meu esposo pelo amor, pelo carinho, pela parceria. Muito obrigada, até porque nós somos um. Sim. E eu estar falando aqui sem falar da minha metade, eu estaria incompleta. Não faz sentido. E é isso, muito obrigada. E deixar para você o meu convite, que está assistindo aqui, de visitar o spa. Pode visitar primeiro a nossa rede social, Rio Season Spa. Estamos no Instagram, no Face. Temos também nosso site, rioseasonspa.com.br. Nosso contato, também posso dar? Pode. Endereço. Isso. Nosso WhatsApp é 993256557, DDD 21. Nós ficamos ali na Avenida Lúcio Costa, dentro do Hotel Wyndham, em frente ao Posto 4. Avenida Lúcio Costa, número 3150. E eu espero você lá. Entra já em contato, fala, olha, eu assisti a uma palestra agora, a um papo franco, a uma conversa, o podcast da Samara, a gestora, gostei muito, eu quero entender o que esse lugar é. E nós vamos atendê-lo com muito carinho, com um abraço terapêutico, conforme eu falei. Ótimo. E com certeza você vai voltar muitas vezes, porque a gente passa por isso lá, entendeu? Depois que você passa por lá... Você passa de novo. Você passa de novo. Você não consegue esquecer o local. Tá. Então, muito obrigada, Samara. Sucesso. Deus abençoe. Os novos planos, os novos projetos, né? O ano de 2024 está só começando. Sim, temos projetos aí de franquear o spa. Já estamos com novas tendências, né? E aguarde. Então, fiquem de olho. Sigam lá nas redes sociais para que você possa estar antenado a todas as novidades que a Samara vai estar postando, né? Trazendo a respeito dos novos planos do spa. Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no nosso canal, porque sempre que colocarmos um novo episódio, você vai ser notificado. Então, para isso também, ative o sininho. Deus abençoe você e a sua casa e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.